Vamos falar de Flamengo e Juventude. Juventude e Flamengo. O Mengão que tem um tabu aí. Eu estava dando uma olhada hoje. A última vitória rubro-negra no estádio Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, aconteceu há 28 anos. Mas, neste ano, o Flamengo já derrubou 2 longos tabus. O primeiro deles, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Não vencia lá há 29 anos. E o outro foi a goleada para cima do Vitória por 8-0, que foi a maior goleada do Brasileirão nos últimos 40 anos, a maior goleada da era dos pontos corridos, os 8-0 do Flamengo para cima do Vitória. Então, o Flamengo já quebrou 2 tabus esse ano e quer quebrar mais esse tabu jogando lá em Caxias do Sul. Fábio Piperno, Vampeta, Mauro Betting, a gente projetando esse confronto Flamengo e Juventude pelo Brasileirão. Pedrinho, na sua melhor versão, os tabus foram inventados para serem quebrados, não é? Flamengo quebrador de tabus. Flamengo quebrador de tabus. Realmente esse negócio do Flamengo não jogar bem em Caxias é tão estranho. Teve um ano, acho que foi um brasileiro, de 2021, 22, que o Flamengo foi jogar lá, tava uma chuva danada, então ele perdeu de 1-0, do Peixoto lá e... Mateuzinho foi atravessar a bola parou. Foi, a bola parou na água e tal, o Peixoto chegou lá e fez gol. Então acontece de tudo. Então eu não sei como tá a previsão do tempo para Caxias no final de semana. Não, já eu vi, tá temperatura boa. Quer dizer, não tem a esperança não tem chuva, não. Chuva atrapalhar. Não tem chuva não, é meu. Tava olhando, não tem. Tava confiando em São Pedro, para quem sabe, né? Mas um Juventude que tá se recuperando lá com o professor Thiago Carpini e vai segurar um empate de 1-1 lá. Eu tava olhando, Pedro, você falou 28 anos, né? Isso. Às vezes assim, ó, o Ibis não perde do Flamengo há 30 anos, só jogou em 30 anos. Exato. Ibis invicto contra o Real Madrid. Nunca jogou. Nesses 28 anos, teve 13 jogos. Detalhe, só fazendo um parênteses aqui, nas suas redes sociais, depois que o Santos tomou 6 do Vasco, o Ibis lançou um desafio. Sem dúvida. Sensacional. Grande Nilcinho. E aí, Malda, olha só, são 13 jogos em 28 anos. Então, quer dizer assim, o Juventude não ficou esses 28 anos na Série A do Brasileiro. Verdade. O Flamengo tá. 15 anos aí ficou sem se enfrentar. 15 anos aí ficou sem se enfrentar. Isso é 28. Isso aqui do Bragantino que eu falei também. A matemática é essa. 29 anos que não vencia em Bragança, mas... 28 anos, sim. Por quê? Eles se enfrentam no Campeonato Brasileiro. Não é nem Copa do Brasil. Vai lá uma vez só, porque o jogo da ida, ele tomou 6 no Maracanã. Então é lá no Alfredo Jaconi. De 28 anos, 15 anos eles ficaram sem se jogar. Agora eu não sei se foi uma sequência assim, 5 anos sem se enfrentar, ou a cada 2 anos se enfrentava um jogo. Desde a última vitória sobre o Juventude lá, que aconteceu no dia 1º de outubro de 1997, 13 jogos, 7 derrotas do Flamengo, 6 empates. Né? E eu falei aqui também de Bragança Paulista, onde o Flamengo não vencia há 29 anos, mas tem esse fator também. Quantas vezes o Bragantino participou da elite do Campeonato Brasileiro nesses 29 anos? O Bragantino está quantos... Esse Bragantino novo, o Bragantino está quantos anos? 3, 4 anos? Em 2019, né? Em 20 ele já estava, né? 20 ele já estava. Em 2019 ele estava. Acho que 19. 6 anos então, né? Com esse ano de... Isso. O time do Tubarão. Então tem um longo tabu, mas também não são times que... Se você puxar aí pelo retrospecto do confronto, são times que se enfrentam todos os anos, né? Ou se enfrentaram todos os anos. O Flamengo nunca caiu. O Flamengo está... Então, em todos os campeonatos brasileiros, o Flamengo não está. Quem não estava era o Bragantino. Então, o Bragantino, ele volta em 19. Olha quantos anos ficou. E puxando pela história, eu lembrei desses tabus, esses 2 tabus que o Flamengo quebrou, mas desde 2019, se liga só, venceu o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro em 19, depois de 25 anos. Foi também a primeira vitória na Arena do Grêmio, inaugurada em 2012, a primeira vitória do Flamengo jogando lá. Demorou também, né? Em 2019 também, vitória sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, quebrando um jejum de 45 anos sem vencer o Furacão. Agora já são times que eu estou citando aqui que já se enfrentam basicamente todos os anos, se enfrentaram aí ao longo dos anos. Vitória sobre o Botafogo no Newton Santos depois de 10 anos, primeira vitória sobre o Palmeiras no Palestra Itália, inaugurado em 2014, campeão da Libertadores também o Flamengo depois de 38 anos, vários tabus que o Flamengo quebrou de 2019 para qualidade, mas alguns tabus lamentáveis. Você não pode ficar 40 anos sem ganhar de um time. Vitória sobre o Santos na Vila. Mérito dessa turma, mas demérito de todo mundo que não ganhava. Vitória sobre o Santos na Vila depois de 9 anos e assim, tem outros e outros. Vitória sobre o São Paulo no Morumbi depois de 10 anos. Tabu envolvendo o Zico. Quebrador de tabus do Flamengo que encara o Juventude. Deixa eu te falar, vamos supor que o Santa Cruz está de parabéns e voltou para a Série C, né? Sim. Aí o Santa Cruz, vamos supor que na temporada que vem vá para B e suba para A.
O Santa Cruz, volte à Série A. Todos os jogos do Santa Cruz, se eu for perguntar, o Santa Cruz não pede do Flamengo há 40 anos. O Santa Cruz não pede do Bahia há 30 anos. O Santa Cruz não pede do time de Série A, né? Porque ele pega mais ali o esporte, o campeonato local, né? A última vez que o Santa Cruz jogou a Série A, ele tinha o Keno e o Grafite no ataque. Falando um pouco do time do Flamengo que vai entrar em campo, dos jogadores que participaram das eliminatórias sul-americanas, apenas o Plata não se reapresentou na quinta-feira. O Plata está voltando na sexta, né? Volta a treinar com o grupo do Flamengo na sexta-feira. Foi autorizado aí pelo clube do Flamengo, pela diretoria, né, do Flamengo. Então, o Plata chegou na sexta-feira e os jogadores, os demais, né, Vinha, Carrascal e Samuel Lino, se reapresentaram na quinta, né? Então, o equatoriano foi o único jogador rubro-negro também que atuou nos 2 jogos das eliminatórias, porque esses outros que eu citei não jogaram os 2 jogos das eliminatórias. E o Flamengo que tem algumas dúvidas aqui em relação ao time que vai enfrentar o Juventude. O Jorginho, com dor na coxa, é dúvida. O Alexandro, assim como o Varela, vão ser avaliados ainda hoje, mas dificilmente devem viajar com a delegação do Flamengo para Caxias do Sul. Então, esse é o Flamengo aqui, que busca quebrar um tabu, e o Flamengo que chega muito favorito para esse jogo, né? O Flamengo chega muito favorito para esse jogo, mesmo sendo fora de casa, não é, Piperno? Chega muito favorito, claro, está em grande fase. Vem mantendo essa margem segura em relação ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro, lembrando que essa diferença de 4 pontos, e muito torcedor do Palmeiras faz a continha tosca de que temos um jogo a menos, logo a diferença real é só de 1. O Palmeiras tem que ganhar um clássico contra o Santos na Vila. Quem disse que vai? Tá? Então o Flamengo tem uma margem segura assim e está jogando bem. Está jogando futebol muito mais vistoso. Agora, nunca é demais lembrar que no pós-Copa do Mundo de clubes, o aproveitamento do Palmeiras em Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, é melhor que o do Flamengo. Porque o Flamengo também foi derrotado pelo Santos na Vila. Então isso está fazendo diferença. Então vejam só como esse jogo contra o Santos vai ser complicado. Então a percepção é de que o Flamengo, está muito melhor, está muito seguro à frente e tal, mas na verdade no Campeonato Brasileiro o aproveitamento do Palmeiras é um pouquinho melhor. Dito isso, o Flamengo é sim muito favorito para quebrar esse tabu, embora ressalte o fato de que o Juventude com o Carpini tenha melhorado. Olha, ganhou fora do Sport agora, né? Melhorou, ganhou do Vasco também. Ganhou do Vasco, ganhou do Sport. É um Juventude que está conseguindo respirar, porque era um clube que ficou um tempão aí no Z4. E o Flamengo, a gente tem que destacar aqui dos atletas que participaram das eliminatórias, como eu citei. O Bielsa rasgou elogios ao trabalho realizado pelo Flamengo com o Arrascaeta, que sempre foi um jogador muito criticado aí pela falta de regularidade, não tinha assim uma sequência de jogos por conta da parte física, o Arrascaeta, e o Bielsa elogiou o trabalho que vem sendo realizado pelo Flamengo dentro e fora de campo. A gente tem aqui as aspas, né, do técnico Louco Bielsa, técnico da seleção uruguaia. Abre aspas. Sobre o Arrascaeta, gostaria de fazer um reconhecimento especial às comissões técnica e médica do Flamengo, que fizeram do Arrascaeta um jogador diferente nesta temporada daquele que eu conheci inicialmente. Hoje, ele é um jogador como eu tinha ouvido falar dele. E neste ano, pude vê-lo de acordo com o que falam dele durante a sua trajetória. E o que ele fez na seleção é muito valioso. Mas o que ele faz no Flamengo, jogando 2 vezes por semana, marcando gol, dando assistências, é um jogador que nesta versão é muito bom. Fecha aspas a declaração do Bielsa, o Arrascaeta, que é o artilheiro e líder em assistências do Flamengo nesta temporada. Mauro Betting. Acho um jogador fenomenal. Para mim, o Arrascaeta é um dos 3 maiores estrangeiros da história do futebol brasileiro. Ele perde para mim, claro, para o maior uruguaio que eu vi jogar, mais do que Francesco, mais do que Cavani, mais do que Soares, que é o Pedro Rocha, que jogou de 70 a 78 no São Paulo, um pouquinho no Palmeiras 79 e no Coritiba também. Jogou 4 Copas do Mundo. E era um espetáculo de jogador, brilhante em tudo, Pedro Rocha.
O Arrascaeta é um jogador sensacional que eu nunca vou entender, ainda que o Bielsa entenda muito de futebol e, claro, da própria seleção de charrua, eu nunca vou entender como o Arrascaeta foi tão pouco aproveitado na seleção do Uruguai. Passa a ver para essas questões físicas, talvez técnicas, anímicas e tal, mas mesmo assim, alguns dos jogos que a gente viu, pelo menos em eliminatórias, Copas do Mundo, Copa América, o Arrasca podia ter tido mais espaço. Mas entendo e compreendo e bato palmas também para o momento atual do Flamengo e do Felipe Luiz nessa melhora do Arrascaeta, sim. O Mauro Betting pediu a palavra para falar do Zico, grande jogador da história do Clube de Regatas do Flamengo. Sagrado, um dos maiores. Tive o privilégio de escrever a biografia dele junto com o Maurício Neves, que está me ajudando aqui. O Zico, o Flamengo, entre 1977 e 87, sabe quantas partidas o Flamengo jogou contra o Cruzeiro? 3. Por isso que quando a gente tem que falar, e o Flávio Brado faz essa bobagem de que o Robertão não vale nada, Taça Brasil não vale nada, o Robertão se enfrentava. O Campeonato Brasileiro teve, por conta dos formulismos até 2002 e aí 2003 pontos corridos, tinha campeonatos que um campeão sabe quantos grandes dos 12 grandes ele enfrentava? Às vezes 3 vezes. 3 grandes dos 12. 4. Nada contra, mas toda hora ficava falando. O Campeonato de 79, do único campeão invicto que é Internacional, o torneio durou 3 meses com 94 clubes. Muito mereceu, foi o maior time dos anos 70. Então, para lá também, quando vai falar de Brasileirão. Acho ridículo mesmo, desculpa, ridículo quando vai falar mal da Taça Brasil. Nesse campeonato, você jogou 5 vezes. Então, o Cruzeiro e o Flamengo se enfrentaram 3 vezes só entre 77 e 87. Então, também por isso que o Zico não fez. O Zico fez um gol de pênalti na Copa União de 88, que você lembra, quando empatava, tinha disputa de pênaltis, mas esse gol não conta. O Zico nunca fez gol no Cruzeiro. Mas não é só porque ele jogou 10, 15, 20 jogos. Não, jogou pouquíssimo. Estamos checando aqui com o Maurício. Ele jogou 3-1. O Zico, para você ter uma ideia, entre 77 e 87, lembrando que ele jogou de 83 a 85 no Udinese, o Zico só jogou uma vez contra o Flamengo. Contra o Cruzeiro, foi um 3-1 do Flamengo, ele não fez gol. Em 88 e 87, os outros 3 jogos em 10 anos entre Flamengo e Cruzeiro, ele não jogou. Jogou em 88 e 89 e não marcou. Ou seja, o Zico só jogou 3 vezes contra o Cruzeiro e não tem gol marcado normal, apesar de um gênio absoluto como o Zico. Então, para lembrar que também o futebol é diferente nisso e a gente tem que se atentar a esse tipo de coisa. Então, o Zico só jogou 3 vezes contra o Cruzeiro, não fez gol no Cruzeiro, convenhamos uma média normal, apesar de um gênio absoluto como o Zico. Juventude e Flamengo, domingo às 4 horas da tarde.